E aqui já tá valendo já. Podcast, futebol americano, participação especial Chile. Então, começamos então mais um brilhante podcast. Eu estou aqui com quem à minha esquerda? Grande Vinícius. Grande Vinícius. Olha aí, ele. E quem à minha direita? Eu. Quem é você? Meu Deus, que pergunta horrorosa. Quem é você? Imagina, cara. Rafael. Me chamam já. Rafael Me Alves. chamo de Rafael. Imagina, quem é você? Igual perguntar. Eu vou passar de trabalho pra molecada dos alunos fazerem um mini documentário respondendo a seguinte pergunta, né? Pergunta bem simples. O que é a vida? Meu Deus. Adolescente, tu falar isso aí, cara. Deus, Eles vão enlouquecer, cara. Tu puxa aí, eu puxo. O quê? Puxa o barco aí. Puxa o barco, O barco vamos que lá então. apresenta então. Ah, e eu também, né? Jerominho. Eu sou o Jerônimo, exato. Aí no meu Jerominho da massa. Vamos falar então de futebol americano. futebol americano. Que pra mim Que tema tri, hein, cara? é um esporte estranho. Champions aren't made in the gym. They know how to go out and get it done when it's tough. The way I see it, all we gotta do is play our ass off in 60 minutes, play for the man next to you. É um esporte, cara, digamos que eu tenho muito medo do que pode acontecer, mas, cara, eu tô descobrindo que o bagulho é treta. Tá jogando no time aqui de Novo Hamburgo, né, Vini? São Léo, eu tô jogando no Coyotes, em São Leopoldo. Coyotes. É um clube de 1 ano e pouco de idade. Tem um outro time lá também grande na cidade chamado Mustangs. E eu entrei faz 1 mês e 1 semana. E cara, tá sendo bastante proveitoso a experiência que eu tô tendo lá. Os caras gostam de jogar futebol americano de verdade. O bagulho é... E cara, é um esporte que no começo eu achei que era só pauleiro, achei que era só... bater nos caras simplesmente, né? Até no dia que eles me convidaram, o diálogo foi bem assim, eu perguntei pro Leonardo, meu colega de trabalho, como é que é lá no treino, lá no Coyotes? Daí ele, cara, tranquilamente ele me disse assim, tu vai lá, derruba os caras, vai embora. Vai pra casa. Vai pra casa. Põe a viola no saco e vai embora pro mundo. E vai pra casa, exatamente. Aí Pois é, cara. Legal. Eu tipo, pergunto, cara, mas não tem nada de técnica, tipo, tem que parar os caras. Ele falou isso. Isso aí, tipo, isso é extravasar o ID do cara, né, velho? É. Todo o lado instintivo do cara Todo- extravasa. Tu chega lá, meu, tu vira um monstrão. Tu já não é o cara que pensa, o cara que raciocina, que vai... Meu Deus! Que horror, cara! E tu faz isso com os Tem- teus colegas, cara. Tem que parar os caras. Coleguinhas, Faz cara. isso com os teus coleguinhas, cara. Tem que parar os amiguinhos, né, meu? Enfim. Mano, mas esse é um bagulho louco também, ó. Vamos voltar no tempo aí uns 5 anos. 5 anos dá. Volta no tempo uns 5 anos. Cara, você não via futebol americano no Brasil em lugar nenhum. Isso é verdade. Acho que rugby e futebol americano nos É uma coisa recente, nos últimos então. 10 anos, né? Foi É, bem- 2000 pra cá. Começou a se falar bastante. Cara, eu sou bem ignorante nesse sentido, assim, né? Sim. Ignorante no bom sentido, eu não conheço nada de Sim, futebol americano. antes de ignorar mesmo. Eu não conheço. E, cara, mas eu acho, assim, pelo que eu vejo no visual, e me desculpem aí quem estiver escutando, desculpem a minha ignorância, mas eu acho os dois muito parecidos, o futebol americano e o rugby, né? Cara, eu sei que por exemplo, os dois tem que andar pra frente, tem que subir e andar jardas pra frente, né? Mas o rugby tu lança a bola sempre pra trás, né? Só que tem essas regras, essas diferenças, né? E também tem o lance que o rugby também não é sem equipamento. Meu Então, Deus do céu! É mais bruto, então. Digamos que é. Meu Digamos Deus do que é, céu, né? cara. Vocês fazem, os caras do rugby fazem tudo o que for do americano faz, só que sem equipamento? Sem equipamento. Oi, tu olha, tu já viu um jogo de rugby? Até onde eu Os caras são uns maromba, cara. São. Sério mesmo, eu vi um maluco lá esses tempos, cara, que o braço e a coxa do cara, eu acho que se botasse os nossos braços assim junto, cara, não dava o braço daquele maluco lá, cara. Sério mesmo, cara. Foda. Parecia uma tora de lenha assim, rapaz. Cara, Parecia um moirão de cerca, assim, sabe aqueles moirão que crava no chão? Cepo de madeira. Um cepo de madeira, cara. Mas, tipo assim, ó, lá no Coyotes, por exemplo, a intenção deles é jogar estadual e Liga Nacional, né? O treino deles é uma vez por semana, no sábado, e tem mais os adicionais, que são uns treinos funcional durante terça e quinta-feira lá em São Leopoldo.
Mas todos os treinos, cara, eles visam muito físico. O cara, tipo assim, o básico desse esporte, digamos que é 70%, 80% físico e o 30%, 20% técnica e... Na verdade é uma coisa que tem que alinhar meio que junto, assim, na verdade quase meia-meia, na verdade. Sim. Mas o físico conta muito, é muito importante, por isso que esses caras são os monstros, tá ligado? Porque, tipo assim, se tu pegar um time que tem só técnica, mas tem um porte físico médio, e pegar um outro time que, cara, tem técnica, mas os caras são os monstros, são muito maiores que tu, o time que é maior vai ganhar. Eles vão conseguir avançar, vão conseguir... Eu posso estar errado também, eu sou ignorante igual o Jerônimo. Mas então eu posso estar errado. Baita ignorante. Que beira o preconceito até. A fina flor da grossura. A fina flor da grossura. Mas assim, ó, pelo que eu vejo, tipo, que nem você joga no time do ataque. Sim, no ataque. Tem ataque e defesa. Aí tem o time da defesa. Certo. Quando você tá com a bola é o time do ataque, quando você perde a bola é o time da defesa. Exato. É isso? Isso. Tá. Então, os times são enormes. São. E cada jogador dentro do time, ele faz uma função bem específica. Bem específica. Exatamente. Né? Um só corre, outro só pensa, o outro para pro outro. Então, cada jogador tem uma função bem específica. Verdade. Já a associação, acho que o público brasileiro faz, eu faço, acho que o Jerônimo também faz, mesmo não gostando de futebol, é com o futebol nosso. Exato. Tipo, que no futebol nosso o cara tá na zaga, mas ele pode ir pro ataque, sei lá, no escanteio. Sim. O cara, ele é meio... O Rogério Ceni batia a pena. Batia a pena. Falta. Não, Mas no rugby isso não acontece, né? No rugby? É. No futebol americano. Nem no futebol americano. No rugby eu não sei ainda, tá? Mas um dia eu vou aprender também. Mas no futebol americano, cara, tipo... Eu, por exemplo, na minha posição, eu jogo na OL, que é a linha de defesa do ataque. Que isso, velho? Tipo assim, a defesa, ela tá sem a bola, certo? Ela tem que conseguir pegar a bola ou tem que parar o nosso ataque, certo? Certo. Só que tem uma linha que fica uns 5 na frente, bem onde sai a bola, que se chama OL, tá? Que é, agora eu esqueci, não sei o que, line, eu esqueci o nome. Alguns nomes são em inglês, né? Na maioria. Foi adaptado, né? Não foi adaptado. Eles preservaram isso, tá? Lá pelo menos no Coyotes eles preservam os nomes. As posições, o cara é QB, o cara é guardian right, guardian left, o cara é tackle, o cara é center, tudo em inglês ainda. Sim. Enfim, a minha posição eu sou guardian left, eu fico nessa linha de frente e eu tenho que dar tempo pro cara que vai receber a bola, o quarterback, pra ele pensar e lançar a bola. Eu tenho que proteger ele. Eu tenho que proteger ele, eu tenho que segurar, eu tenho que conseguir o máximo de tempo. A OL ela é treinada pra isso, pra parar os caras. Os caras não podem furar o L, né? Mas, cara, nada me impede de um dia eu baixar o meu peso e daqui a pouco se descobre que eu sou um running da vida, eu sou um baita de um corredor. Não, sim, mas eu digo enquanto você faz a função. A mesma função. Tipo, não o Vinícius, tipo, sim. Enquanto você faz aquela função, você não pode sair correndo. Cara, na verdade eu posso, tá? É livre pra mim, tipo, tô protegendo o cara ali. E aí, na verdade eu tô livre, ninguém veio em cima de mim e eu saí correndo do nada. Tipo, pode acontecer isso, não é certo, taticamente. Mas pode acontecer de um cara pesado que eu sair correndo, tá ligado? Eu posso receber a bola e avançar jardas, entendeu? Mas é que, cara, é como um batalhão, digamos assim, tipo, é bem como eu tinha dito antes. Cada um é treinado para fazer uma coisa e faz aquilo ali, tipo, muito bem feito. Bom. Acho que o interessante, o Rafael começou no CrossFit agora, né? E ele é o crossfiteiro. E ele me explicou uma coisa que isso é uma coisa que eu já sabia também, que o CrossFit se organiza
dentro do ritmo e dentro da ideia de missões, né? Sim. Então, até pra dar um incentivo, né? Pra te ter um incentivo de, vou ter que cumprir uma missão, né, etc e tal. Sim. O que eu percebo do rugby e do futebol americano é que ele trabalha muito com a ideia de formação de batalha dos antigos exércitos, né? Isso. Então, acho que te passa esse espírito de batalha, Sim. né? Porque eu percebo, tanto em filmes quanto documentários, qualquer coisa envolvendo futebol americano. Tem até no Netflix, esqueci o nome agora. Mas tem. Eu vou dar uma tentar me olhada. lembrar na cabeça. Vou dar uma assistida. Eu percebo assim, por exemplo, o técnico do time lidando com os jogadores como se fosse realmente um coronel. Gritando, vamos lá, é isso aí, não sei o quê. Ele passa essa consciência de Sargentão. de sargento, né? Essa consciência de guerra pros jogadores, né? E eu não sei se eu estou certo quando... É uma impressão que eu tenho, não sei se eu Sim. estou correto ou estou errado. Cara, é exatamente esse o espírito na hora dos treinos, cara. Não é nem no jogo. Tipo, nos treinos, a gente... Já começa no treino, né? A gente, cara, se cobra... Hoje, por exemplo, eu vi a frase seguinte. O coach disse assim... ele pediu lá pra me fazer uma coisa... E ele falou assim, não é pra concordar, é pra fazer. Não, mas é bem isso, Entendeu? É bem na base do grito. E eu falei assim, daí não é pra concordar, é pra fazer. Meu Deus! Cara, tipo, que isso, ou cara? faz ou tu vai ser xingado, tá ligado? Brutalidade mas ao extremo, cara. eles têm essa Mundo cão, cara. Exato. Foi exatamente nessa linha. Mano. E aí, tipo, hoje, por exemplo, entrou um cara, começou a treinar com a gente lá, um cara bem assim, de porte físico. Ele quer ser quarterback. Ele sabe lançar a bola mais ou menos já, tipo, já tem mais uma noção. Nunca jogou futebol americano, mas enfim, entrou lá, fez os testezinhos, passou. Só que, cara, tipo, tem ele é o cara que dá a voz de comando do time do ataque. Quando ele fala go, ou wise up, que é... Acho que é wise up. Agora eu não sei... Fica esperto? Wise up fica esperto. Isso, fica esperto. Wise up, go! Ele fala... É mais ou menos uma parada assim, tem as chamadas, né? E é em inglês também. Uhum. E ele, tipo, ele falava mais ou menos assim, ó, wise up, go. Cara, Ele não fazia com Deus força. do céu, cara. ele não fazia wise up, go. Não fazia, tipo, com vibração, sabe? Ele falava tipo... Go. Go. Tá envergonhado, de repente, né? Tá Chegou- envergonhado. Cara, ele não tinha noção, Juvenil. cara, que como é que era que funcionava o QB ali naquela zona. O que é QB, porra? O QB é o quarterback, quarterback. é o cara que pensa a jogada. Saquei. É o cara que recebe a bola e ele vai pensar pra quem ele vai lançar. Ele é tipo o Kaká. Exato. Saquei. E daí no caso, o treinador de vocês chamou a atenção dele por conta disso? Chamou, falou assim, cara, agora tu chama direito que nem homem. Meu Puxou de Deus, cansa, cara. tu fala com vontade, porque precisa Legal. mostrar a força, tá ligado? Bagulho A tua voz, o jeito que tu tá em campo, amedronta às vezes o adversário. Né? Ah, interessante. Eu transborda testosterona, cara. Por exemplo, uma outra coisa que a gente é treinado a fazer lá, além de toda a técnica que eles ensinam, por exemplo, eu nunca posso demonstrar que eu tô cansado. Ah, sim. Se eu fico numa posição chamada stance lá, que é praticamente eu flexiono meus joelhos, eu abaixo a minha coluna e levanto meus braços numa posição ali com uma técnica que me foi ensinado. E cara, a partir do momento que o QB ele dá o início da chamada, a OL se prepara nessa formação que eu te acabei de dizer. Enquanto ele não gritar gol, eu tenho que ficar nessa posição, cara, sei lá, o tempo que for preciso. Se ele ficar, tipo, 3 minutos pra demorar pra chamar o gol, eu tenho que ficar 3 minutos esperando ele chamar o gol. Então tem uma disciplina assim, se eu escorar, nessa hora de que eu flexiono meu corpo, e eu escorar o meu cotovelo no joelho, ou, tipo, ficar apoiado, assim, cara... Os caras te xingam, bronca. Eles xingam, porque meu adversário vai estar vendo que eu vou estar cansado ali na... Você é o ponto fraco, é onde eles vão vazar o bloqueio. O jogo é bruto, cara. Eles vão ir no cara que tá cansado, ponto. Tem um tio meu, ele disse que nos anos 80, né, final dos anos 80, ele serviu o quartel, né? Justamente aqui na mesma cidade, São Leopoldo, a cidade onde tu joga também, né? Sim. E, cara, ele disse que lá eles jogavam um esporte adaptado do mundo de exércitos aqui, né? De quartel aqui no Brasil. Não sei se em todos os estados se joga, mas aqui se jogava. É o bola militar. Não, é exatamente futebol americano, só que sem equipamento. Não chega a ser o rugby, Quase né? um rugby. Não é as mesmas regras do rugby, mas é exatamente a mesma coisa. Ele disse que, cara, o que dava de pancadaria, velho do céu. Eles jogavam
potreiro, assim, jogava no meio de um banhadão, assim, sabe? Nossa, E, José. cara, era pancadaria, porque daí o que acontece? Os generais, os coronéis ali, usavam esse esporte dessa forma como o Vinícius falou, usavam pra passar essa Energia essa energia militar, sabe? O Vinícius, Pode não sei se tu concorda, cara, de repente, porque nem, por exemplo, eu não entendo muito, acredito que tu também não. Não. Explicar pra nós como é que funciona o jogo. Então, eu ia perguntar a mesma coisa, cara. exato. Tipo, ô, Vini, falar aí. Do início ao fim, como é que funciona, assim? Duas coisas, né? Cara. Tipo, além dessa que o Guilherme falou, do jogo, por que ele escolheu o rugby? Ó, rugby, ó. O rugby na cabeça. Futebol americano. Por que tu escolheu o futebol americano, velho? Cara, primeiro porque o cara me falou que era só ir lá e derrubar os caras e voltar pra casa. Eu achei divertido isso. Eu achei bacana. Segundo, cara, que é um esporte que, cara, ele exige muito do teu físico. Então, pra perder peso e botar teu corpo em dia, é perfeito. Perdeu 1 quilo por semana, né? Eu comecei com... Vou falar. Vou me abrir. Tem gente que não fala, eu falo. Eu falo. Eu tô cagando pra isso. Eu entrei no esporte com 118 quilos e em um mês e uma semana eu já tô pesando 115 quilos. É uma baita conquista, cara. E cara, eu tô comendo que nem porco ainda, eu tô massa, 2 pratão, comendo 4 torradas, tipo, meu, eu tô... Eu não brinco. Cagando pra tudo, Mas né? é que, cara, ele é um esporte de alta intensidade, né? Então, o que acontece? Ele é um esporte anaeróbico, transforma muito... Ele ajuda a transformar em massa magra, né? Essa palavra aí foi a palavra de momento cultural. Mas é verdade. O exercício anaeróbico. Anaeróbico, 90% do pessoal que tá ouvindo a gente sabe a mínima ideia que você falou. Explica aí que é anaeróbico. Professor de academia. Eu posso estar enganado. Se algum professor de educação física aí, né, me corrija, por favor, deixe nos comentários ali, né? Mas, enfim, o exercício anaeróbico, a palavra anaeróbica tem toda a relação com ganho muscular. Por isso que anabolizante é uma poção mágica, né? É um veneno que tu injeta pra, né, desenvolver músculos. Ao contrário de catabólico, que é perder músculos, né? Entendi. Então, até onde eu sei, exercícios de resistência, vamos supor, como uma corrida de maratona e coisas de longa duração que trabalham muito a resistência, são catabólicos, tu perde músculo, né? Por isso que tu vai ver um cara que corre maratona, ele é magrinho. Ele tem músculo definido, mas ele é magrinho, não tem volume. E já, por exemplo, a corrida de curta distância, de tiro, por exemplo, que nem do Usain Bolt, e esportes como, por exemplo, esse futebol americano, ou o futebol nosso mesmo, soccer, né? O nosso futebol daqui do Brasil, eles são exercícios que ajudam no ganho muscular, né? Sim. Por isso que tu vai ver o Usain Bolt não é um cara seco, né? Ele é um grandão, cara grandão, né? É o Rony Parrudo. E se tu for ver os jogadores de futebol, do nosso futebol aqui, nos bons tempos, Não, mas tu pegar, por exemplo, eu vi o Ronaldinho uma vez de longe, assim, nos bons tempos, o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele era bombadão. Cara. Tá. É isso que quer dizer, eles eram fortão. Falou bons tempos, eu pensei que era uns 60, 50, ó. Não, eu quero dizer assim, o jogador de futebol, quando tá bem, tá com um físico bom, ele é um cara parrudo, né? Parrudaço, cara. Ele é um cara parrudo. Eu lembro, eu falei do Cacau, o Cacau era um touro, cara. Então, o Cacau era um touro, o Ronaldinho Gaúcho também era parrudão. E que eu ia falar, cara, aí, enfim, o coach lá, ele tem uma... Tu tava falando da questão da tua perda de peso, da tua conquista. Ah, né, a perda de peso, é verdade. Cara, e aí é o seguinte, e o terceiro motivo é que eu sou curioso, cara, eu sempre fui nossa, eu ia falar que eu era um atleta, olha só. Não me considero hoje um atleta, ainda não. Coração, só. Mas, cara, até os meus 18 anos, 17 anos... Atleta amador tu é, cara, como que não? Pode sim. Todo mundo que pratica um esporte é um atleta amador. Verdade. Mas eu tinha um físico de atleta até os meus 18 anos, então, tipo, eu sempre joguei campo, eu sempre joguei futsal, joguei campeonato estadual, enfim. Então eu sempre curti esse esporte de quadra, né, enfim. Cara, me despertou a curiosidade pra ver como é que é, ainda mais porque, tipo, as regras pra mim era muito distante entender qual é o objetivo do jogo, né? Pois é. Vou treinar, vou lá ver qual é que era. Cara, o primeiro treino de bosta nenhuma. Primeiro dia tu não entendeu? Só apanhou? Eu só apanhei e sofri, passei vergonha. Cara, pra te ter noção, acho que o treino começa às 8h30 e termina meio-dia. Era 10 horas, eu não conseguia parar de pé. Eu tava toda hora sentando e
tentando tomar ar, porque é debaixo do sol. Nossa. E Meu aí, Deus. cara, é pesado. E queima, cara. Cara, A gente percebe muito que quente. tu te queimou do sol, né, cara? Sim, eu tô todo dia, todo sábado eu tô me queimando. Projeto verão isso aí. Projeto verão. Vai chegar no verão sarado, Exatamente. moreno, Exatamente. pronto pro crime. Pronto pro crime. A José que se cuide aí, ó. Vindo bombado, projeto vindo bombado. Ah, Depois não. ele arruma confusão quando eles estão escutando junto esse podcast aqui, cara. E foi tudo que tá colocando ele na berlina, cara. Igual aquele episódio da Hermes e Renato que tá o Gil Brother no arrumando. elevador, vai lá, cara, pode peidar, cara. Pode peidar, vai por mim. Vai por cara. mim, vai. Depois ele arruma confusão. Ela sai fora. Aí tu sai fora, né, malandro? Aí, enfim, vocês perguntaram também do objetivo do jogo, né? É, as regras. As regras. Cara, eu, pra ser sincero, em um mês e uma semana, ainda não consegui absorver todas as regras, como funciona, mas basicamente ali eu acho que eu consigo explicar. Cara, tem gente que tem um ano de tipping lá e que não entendeu ainda as regras, tá ligado? Tô louco. Parece bem difícil, cara. É, É uma faculdade, é um curso. O beisebol e o futebol americano pra mim sempre Beisebol não pareceu- existe. Beisebol é um esporte que não é um esporte. Você vai na minha cabeça, os caras lá no beisebol ficam jogando bolinha um pro outro, batendo, gritando. O beisebol eu sempre entendia que era que nem o taco. Não, não existe, cara. Eu tô explicando aqui, pô. Os caras se batem lá e de repente um grita, ganhei! E aí acabou o jogo. É isso. E o pessoal lá, tipo, o pessoal que tá lá no. Como é que chama? No estádio, tá só vendendo coisa só, fazendo tipo igual a Feira do Rolo de São Paulo. Eu fiquei sabendo de um guri de 15, 16 anos em São Paulo, que ele foi vendido por milhões pra um time de beisebol nos Estados Unidos, porque ele arremessava a bola a 150 km por hora. Ah, isso nem existe 160. também, será que? Cara, isso E tinha não é muita coisa, cara. 15 anos. Isso aí, né? 150, desculpa. Não, é 15 anos. Eu falei que número foi? 150 Falou, km não, por falou. hora. exatamente. Não, a idade dele 15 anos. 15 anos. Você nem 16 existe isso aí, anos. cara. Imagina a bomba, o míssil que o cara não atira. Você acha que isso é verdade, João? Você nem existe isso aí. Não, eu confio no vídeo. Imagina, cara, 150 km por hora, não é de 15 anos, velho. Exato. Não, é animal o bagulho. É um monstro isso aí, cara. Tocar a bolinha. Eu fui quando era moço. O cara não consegue nem agarrar a bola direito. E as regras, cara? E as regras, pelo amor de Deus. Tá. Eu fui ver um jogo de beisebol quando Ah, eu morava em foi? São Paulo, cara. Ó, Eu trabalhava na Kanazawa, cara. Tipo, foi um dos trampos estranhos que eu tive. E eu, estranhíssimo trampo. Eu tinha que tipo, fazer uma comida lá e tal e entregar pro pessoal. Porque, tipo, em São Paulo tem. Cara, em São Paulo tem estádio de beisebol, cara. Por Meu causa da Deus. imigração japonesa. Eles gostam? Cara, eles amam, velho. E eles- Nossa. eles amam muito. O estádio lotado, velho. Nossa. Tá Estádio lotado. de beisebol. Estádio de beisebol, cara. Pequenininho, claro. Sim, Mas tava lotado. tá lá. E aí a gente tava lá, aí a Midori, que é uma das mulheres lá que era dona da Kanazawa, deu uma acalmada no movimento, ela conversando, eu falei assim, me ideia que essa merda aqui não, cara, não sei o que lá. Bom, vai lá então conhecer, eu fui, mesma coisa não ter ido, né? Cheguei, sentei, olhei assim, Não dá pra entender nada, não os entendo caras jogando nada. bolinha, pá, correndo. Bolinha, pá, bolinha e soquinho, bolinha correndo, e todo mundo, de repente, ponto, Eu lembro muito do episódio do Futurama, né? Quando o Fry chega no futuro lá, que ele é congelado, né? Quando ele se descongela, ele vai olhar um jogo de beisebol do futuro, né? Daí é legal que o jogo tem quase 3, 4 horas e passa as primeiras 2 horas do jogo que ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Que boa. Né? E daí quando ele começa, ele fala pra Lila, ele diz assim, bah, eu entendi as regras, é assim. Eles tudo começam a rir dele, nada a ver, que burro, não entendeu? Não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Ele só tinha raio laser, tinha canhão, tinha um monte de coisa. Eu me sinto assim, cara, quando eu olho um jogo de beisebol. Pra mim é isso. Aí o mais esperto, tipo, ganhei! Ganhou. Cara, mas enfim. E o futebol americano? Eu vou, antes de começar a falar o sim. objetivo. Ainda não, calma. Ainda não. Tô curioso pra saber. Isso é uma pausa dramática. Eu vou Isso aqui eu combinei com ele pra manter a atenção do espectador. eu ouvi uma seguinte frase, cara, que me fez pensar, me fez filosofar. Eu vou jogar merda, de repente a frase é do idiota. Mas enfim, um colega meu de trabalho disse pra mim assim, cara, a gente tem o costume, nos dias de hoje a gente tem o costume de tudo aquilo que a gente não entende achar ruim. Exatamente, crossfit, né? O Rafael não entendia crossfit, ele De não achava ruim. entender. Eu achava horrível, eu Então, cara, achava de idiota crossfit. Depois- Conheci crossfit, amo. Exatamente, cara. Depois que eu conheci o futebol americano, tô agora vendo o objetivo do negócio, cara, é diferente, cara. É diferente. Sim. De repente eu tô apaixonado pelo esporte e eu não tô enxergando, mas, cara, é tri.
É a mesma coisa, de repente, vale pelo beisebol. Mas enfim. Exato. Não existe. Vocês não entenderam a pegada. É diferente. Toca a bolinha. O futebol americano pelo menos existe. Beisebol nem isso. Cara, o objetivo do futebol americano é avançar jardas. O teu time de ataque tem 4 chances de avançar 10 jardas. O que são 10 jardas? 10 jardas, se eu não me engano, são 93 centímetros. Cada jarda tem 93 centímetros. Isso. Mas é 1 metro, então? Não. Cada jarda tem 93 centímetros. Quase 1 metro, né? Quase 1 metro. 10 jardas tem quantos? Se cada um tem 130. quase 1 metro. Quase 9 metros e pouco, né? 9 metros e pouco. Exatamente. Esse é o raciocínio. Você tem que avançar 10 jardas. Tu tem que avançar 10 jardas em 4 chances. Caso tu não conseguir, sai o teu time de ataque e entra o teu time de defesa. Legal. Tá? Ou seja, tu tem 4 chances pra, tipo, conseguir continuar atacando, tá ligado? Aí se você consegue avançar 10 jardas, você continua com a bola no Continua ataque. com a bola, isso. Aí é o seguinte, cara, o objetivo final é passar da linha de end zone, que se chama, que é a última linha do time adversário, a última jarda do time adversário, que é aquele espaço que a gente vê nos jogos da NFL ali, que é um espaço gigante, sem traço, sem marcação nenhuma. Tem que passar naquela linha com a bola, certo? Aí tem algumas regras, assim, mais específicas, tipo assim, tu não pode simplesmente passar da linha do time do adversário ali e cair com os teus joelhos no chão antes de passar com a bola, tá ligado? Que isso? Que loucura é essa? Tem essas regras, tem que passar com o teu corpo inteiro, digamos assim. Ah, interessante. Sacou? Tem umas regras, assim. Porque eles dão aqueles saltos, às vezes, que a gente vê na... E por isso que eles ficam com algo. Vamos falar mais tarde. Do coágulo. Do O coágulo. segundo episódio é futebol americano e coágulo. Exatamente, daqui a pouco a gente fala dos coágulos. Coágulo mortal. Foi assim que surgiu as pessoas que votam no Bolsonaro. Meu Deus do céu. No Trump também. Não provoca a turma, cara. Esses caras matar a gente. Aí, enfim, o objetivo é esse, basicamente. É conseguir um touchdown, tá? Passar na última linha do time adversário. Com a bola na mão. Com a bola na mão. Pra isso, cara, é 11 contra 11, certo? Pra isso tem todo um esquema tático pra tu conseguir avançar. Tá? Cada time encontra a sua maneira de atacar de uma maneira... De acordo com os jogadores que tem. Exato, exatamente isso que tu falou. Daí é o seguinte, cara, e o time da defesa, cara, é impedir os caras de avançar, ponto. E conseguir pegar a bola na mão. Se o time da defesa conseguir pegar a bola, o teu time de ataque entra dele. Entendeu? Então, por isso que é muito importante esse sincronismo aí de objetivo da defesa e do ataque. Os dois estarem bem fisicamente, enfim. Basicamente, o objetivo é fazer touchdown e, cara, não deixar o time adversário avançar. Ah, mas, mano, e aquelas travonas que tem lá? Que eu ia dizer o chute, como é que funciona? Esse aí, cara, é o punch, o que se chama. Que quando tu faz um touchdown, o teu time de ataque tem direito a conseguir mais um ponto ainda, digamos assim. Interessante. Tá? Ele fica com a bola mais uma vez. Que daí é a chance que todo mundo pega e faz o punch. Não sei se é regra fazer o punch, se é obrigatório, ou se simplesmente na maioria faz isso aí. Isso eu não entendi muito bem ainda, tá? Vou ser bem sincero. Mas eu acho que é regra. Toda vez que tu faz touchdown, tu tem que fazer o punch, tem que chutar. E quanto vale um punch? Um ponto. E o touchdown? Touchdown, 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. E tem a chance de fechar, digamos, fazendo um touchdown, tu teria a chance de fechar 7 pontos. 7 né? pontos. 7 pontos. Por isso que nem semana passada a gente ganhou de 77-0. Cara, muita vitória isso aí. Se tu 77-0, eu ia embora. Se tu dividir por TD ali, cara, e por punch, cara, tu vai ver que a gente vai ter feito, sei lá, no máximo uns 7 TD. Não, 7 não, uns 10 TD. Então, na maioria das vezes, fecham ou múltiplos de 6 ou múltiplos de 7? As tuas pontuações? Por questão da questão de pontuação. Mas às vezes pode também dar merda, né? Tipo, faz o touchdown, e não consegue o chute, né? Aí faz o touchdown, você tá com 12 pontos. Aí você faz o punch, vai pra 13. Então eu falei bobagem. Aí depois 13 com 6... Não, então eu falei bobagem. Gente, cara, basicamente é isso. Só que, cara, até tu conseguir chegar na última linha lá e fazer o teu TD, né? O teu touchdown, é um parto, cara.
É Pois difícil, não é A simples. minha outra pergunta, que eu acho que é do gênero também, é quantos metros tem um campo de futebol americano? Me pegou, cara. Um montão. Quantas jardas são? Eu não contei. A gente fez um monte de TD Mas ele é semana longo, passada. né, O cara? meu telefone não é recontar, meu telefone É só parar os caras, não me faz É pergunta longo difícil. pra caramba, né? É longo pra caramba o campo, né? Cara, é um pouco menor que um campo de futebol. Ah, é? É menor ainda? É um pouquinho menor. Nossa. Sim, porque o campo de futebol contém metros, né? Sim, sim, sim. E a gente foi jogar, por exemplo, no campo de futebol lá em Capela de Santana. E, cara, eu me lembro que a marcação ficou bem antes do final do campo ainda. Nossa. Ó, é pequeno então. Não, é grande, igual, só que não é tão largo, digamos assim. Não é Sim, tão sim, espaçoso. sim. Ele trabalha É um pouco menor. com a unidade de medida que os norte-americanos usam, né? Porque o sistema métrico deles é totalmente diferente, né? Bobagem, né, É cara? uma besteira. Acho que eu posso estar enganado, mas acho que é o único Eu país do também mundo acho. que trabalha assim, né? Sim, também. Toda Milhas. unidade de... Toda É. unidade de medida é diferente, né? Então acho que em vez de, por exemplo, metros, ele trabalha com jardas, né? Jardas, pode ser. Pounds? É. Jeito americano de fazer as coisas, É. né? Tá uma bobagem. Com licença. Let's go, baby! Here we go! Cara, daí é o seguinte, cara, um dos teminhas de casa que o treinador passou pra gente lá, eu assisti só um episódio até agora, porque toda a série ela é em inglês e tem em francês também, pra quem gosta de francês. É uma série? Uma série de futebol americano que mostra o percurso do amadurecimento de um time, de um jogador até ir pro profissional. Qual o nome dela? O nome é Last Change You. Não conhecia essa série. Não conheço. Cara, ela tá se tornando ela é bastante famosa nos Estados Unidos, Sim. mas pra cá tá se tornando bastante famoso porque o esporte aqui no Brasil já tá começando a criar forma, tá ligado? Já tem estaduais, já tem Liga Nacional, tem time de futebol americano do Flamengo, sabe? É louco, sério? Já tá começando a criar, e aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Juventude, por exemplo, um time de futebol, Tem também. nosso futebol, tem um time de futebol americano também. Então, cara, tá se criando, tem bastante time por aí. Claro, nenhum tá do nível dos caras da NFL, Não, óbvio não. que não. É, que nem Mas o- já que nem tá o em basquete. alto nível o bagulho, já tá começando a ficar, tipo assim, tu vai jogar contra o Juventude ou contra, sei lá, tem vários times bons aqui por aí. Tu já sofre pra caramba, cara. Pois é, eu tenho um professor amigo meu que gosta de futebol americano. E ano passado ele foi assistir a final do futebol americano, né, gaúcho no estádio do Inter, eu acho. E isso foi lá que aconteceu, No verdade. estádio do Inter, cara. Exatamente. E a grande mídia não cobre isso, né? Porque a gente nem fica sabendo, né? Se a gente Cara, não- eu acredito que por simples preconceito, por enquanto, né? Por não conseguir entender ainda, porque a população ainda não aceitou, né? Digamos assim. Mas eu acredito que, cara, nos próximos anos aí vai estar começando a entrar vai ser aceitável, digamos assim, esse esporte. Eu percebo que nem o rugby, ele é bastante... Ele também tá começando aqui, né? Sim. Mas eu percebo que nem na Argentina, por exemplo, o rugby é um esporte que Nossa, é quase uma fortes lá, paixão muito- nacional, né, cara? Não, tu vai jogar com os caras de lá, tu apanha pra caramba. E o rugby tem umas regras, umas jogadas que eu acho muito engraçadas, assim, por exemplo, que nem quando a bola vem, assim, que o time segura um cara pelas pernas e ergue pra cima, né? Sim, Negócio sim. esquisito, né, Cara, cara? o cara passa a mão dentro da perna do cara aqui, ó. Dentro das Esfrega, partes esfrega, íntimas, Ô, né, meu, cara? nossa. Que loucura. Que loucura. Não, isso no rugby, né? Isso no rugby, né? Esfregando nas bolas do Eu cara. fui tudo aqui, treinar ó. com o cara horror. lá no nosso. Quando a gente treina no Parque do Trabalhador em São Leopoldo, tem num outro campo, tem vários campos lá, muito espaçoso. No outro campo tem um time de rugby que treina lá também. Olha só. E num dia lá faltou um cara da OL, da minha zona onde eu jogo, pra treinar com a gente. E chamaram normalmente é um cara mais gordinho, um cara um pouquinho mais fortinho assim, que vem treinar com a gente, né? E chamamos um cara lá. Cara, ele sofreu pra treinar com a gente, mano. Rapaz, Sofreu. e mesmo o rugby sendo bem pegado. Mesmo assim, sendo né? rugby bem pesado. Então eu tenho pra mim, cara, que os dois esportes eles exigem o mesmo nível de esforço físico. Porém só, tipo, tem regras diferentes, cara. Tem Estímulos diferentes. né? estímulos diferentes, diferentes. Exatamente. Mas eu acho que o esforço físico dos dois é igual, cara. Tem um recurso, Idêntico. cara. Hã? É idêntico. Ah, sim.
Tem um recurso do rugby, que eu já vi rugby, né? Partidas de rugby na TV. Tem um recurso que eu acho que no futebol eles deveriam adotar. Que o juiz de rugby, ele tem uma câmera que assim no lado da cabeça dele eles colocam uma câmera no... né? Tipo o visor do Dragon Ball. Exato, porque o que acontece? Muitas vezes acontece no futebol, o juiz deu uma falta, deu um cartão, não sei o que, os caras começam a reclamar, não, mas o juiz tá roubando, não sei o que, blá, blá. Se tu tem uma câmera, um recurso que tu consegue enxergar o que o juiz enxergou, tu sabe, né, tu sabe o ângulo que ele tava, se realmente ele enxergou errado e tal, então acho que é um recurso que deveria ter, né? Uma das coisas que eu me pergunto muito é... Porque, cara, no futebol, nosso futebol brasileiro aí, né, que a gente conhece, eu acho um pouco mais simples de tu visualizar uma jogada, de tu ver quando é que é uma falta, interpretar. Sinceramente, eu acho mais simples, porque tem menos contato físico. Sim. Cara, no futebol americano, a gente tem 10 neguinhos se batendo num buraco ali, cara. Eu me pergunto isso até hoje, cara, como é que o cara interpreta que é uma falta? Essa é uma dúvida, o que tu interpreta como falta ali, cara? Tá todo mundo se batendo, cara. Dedo no olho? Eu não sei se eu consigo explicar no podcast, de repente, se fosse por... Sem visual? Visual, de repente seria mais simples. Mas, cara, basicamente, pra tudo tem regra ali, tá? Por exemplo, se eu for segurar o cara que tá passando por mim, eu que sou da OL, tá? E eu agarrar ele, abraçar ele, é falta. Eu tenho que parar ele segurando na parte do peito dele, do tronco. Como se fosse pegar ele pela gola, assim. Assim que eu tenho que parar ele. Briga de marinheiro. No máximo no ombro, assim, sabe? E eu não posso bater com o meu helmet, que é o capacete, né? Com a parte que não tem a grade nele, no cara. Eu tenho que bater sempre com a grade no cara. Tem dar carada nele. Tem que ser cara com cara. Tem que bater a grade, então. A grade dá pra bater. É um jeito de tu intimidar o adversário, né? Intimidaria fácil aí. Hein? Você vai meter a... e tem que ter berro. Tem que ter berro. Você vai intimidar, tem que botar. Rosnar. Olha aí, que legal, cara. Que legal. Cara, a gente foi jogar lá, tinha uns... Só postando, vou botar um trechinho. A gente foi jogar com os caras de Capital de Santana. Só que os caras, eles não tinham porte físico como a gente tem. Eles começaram há pouco tempo também, futebol americano. E eles são, cara, a gente teve a sensação de estar jogando com sub-18, tá ligado? São uns frangotinhos lá, tadinho. Um bando de gurizinho, tá ligado? Deu a sensação de jogar com esses caras. Mas não, era homem velho também, tava lá. E aí, a nossa OL ali, que dava tempo pro QB jogar, quando saía a bola, a gente olhava, a gente pensava, os caras vão vir pra bater na gente. E a gente olhava pros caras assim, os caras estavam cagados de medo, Eles não iam pra cima porque eles tinham medo do contato, né? Puxa vida. Só de a gente fazer esses negócios, cara, de brabo, rosnar, bater palma, sabe? De cuspir no chão, só de meter a aparência mesmo, e gritar, tá ligado? Let's go, baby! Daria pra gente fazer um contato, um link, né? Um adendo. Com o cinema agora. Lembra daquele filme Duelo de Titãs com Denzel Washington? Tá? Pois é, esse filme aí, Duelo de Titãs e acho que é o treinador Carter, né? Coach Carter. Cara, o Coach Carter, se não me engano, é basquete, cara. Basquete, é com o Samuel Jackson, né? Isso. Samuel Jackson, né? Tem uma proposta. Parecida, né? Sim. Duelo de Titãs, ele fala sobre a questão racial, né, nos anos 60, ali nos Estados Unidos, né? Que é fortíssimo, né? Bem forte. E o trabalho de um treinador, que é interpretado pelo Denzel Washington, pra fazer o time vencer, né, esse preconceito e tudo, e jogar... Não é um filme, né? Acho que não é Duelo de Titãs, que é um filme gospel. Não, cara, não. Desafiando Gigantes, que é gospel. Gigantes, e é muito bom, cara. É muito bonito, bom. Cara, muito bonito. Tem várias metáforas, assim, nesse filme, nesse gospel, assim, sabe? Eu não sabia que tu tinha assistido esse filme. Assisti, que também fala sobre uma questão, tipo, de elevação pessoal. Isso. Não, muito bonito mesmo esse filme. Tem um filme também de futebol americano, que é dos anos 98, 99, que é Um Domingo Qualquer. Ótimo, cara. Oliver Stone, dirigido pelo Oliver Stone. Esse eu não conheço, não, hein? Aí que tá, eu ia perguntar pra vocês, porque vocês são, de repente... Com o Al Pacino nesse filme. É isso que eu gostaria de saber, que o coach lá, ele deu a dica pra olhar 2 vezes por ano esse filme. É a obrigação do time. Louco, cara,
Tem que tirar tempo, porque ele é quase 4 horas de filme, sabe? É longo? É longo, mas ele é muito bom, cara. Muito bom. Nossa, ele é muito bom. Porque eu vi o trailer e daí, tipo, um trailer dos anos 90 ainda, tá ligado? É, Tipo, não, é outra época. eu fiquei assim, meu, será que eu me esforço pra olhar? Tipo, É que é um filme contra narrativa, né? Os anos 90. Assim, mas cara, o diretor é muito bom, né? O Oliver Stone. Tem o Al Pacino, tem a Cameron Diaz, tem o Jamie Foxx, tem o White também. no auge da beleza dela. Né? Isso. Nossa, E particularmente é linda. É bonita. Sim, ela, se eu não me engano, ela interpreta a dona do time. A empresária que é a dona do time. Daí tem toda uma questão de uma relação meio conturbada que ela tem com o Al Pacino, porque ele é o técnico, né? Só que ele é um cara meio excêntrico, assim. É o Al Pacino. É, exato. É o Al Pacino, né, cara? Não penteia nem os cabelos pra ele. Exatamente. E, não, o que eu tava comentando antes no Duelo de Titãs, eu lembrei da parte quando eles entram no final ali, eles entram no time, que eles entram também fazendo uma dança e tal, né? Que o técnico dá essa dica, né, pra eles fazerem isso, pra justamente vencer aquele medo, aquela coisa. É. Né? E, cara, o futebol americano... Tem que ter dança, pra mim agora na cabeça tá isso. É um jogo tão bruto que, cara, mexer com o teu ego, deixar o teu autoestima bem pro jogo, assim, e mostrar, digamos, que tu é capaz, né? Tipo, fazer esses rituais aí é bastante válido, porque se o outro time não tá muito firme e enxergar esse tipo de coisa, cara, no jogo faz a diferença, né? Eles enxergam além disso, eu acho que eles enxergam uma união do time, né? Do time adversário, né? O futebol de campo brasileiro, você não percebe tanto essa união, né? É verdade. O pessoal comenta também a questão do entrosamento, né? Que o entrosamento tem que estar em dia do jogador e tal. Né? E a gente percebe aí, vamos supor, em seleções do Brasil, né? Seleções passadas, né? Como, por exemplo, 2002 algumas dos anos 90. Cara, o entrosamento era uma coisa muito homogênea, né? Olha de 90. Falar de Copa mesmo, pega a seleção dos anos 80, velho. De 82, e o 82, 86. E o entrosamento era a diferença, né, cara? Não, que isso, Zico lá, mano, pelo amor de Deus, que time era aquele, velho? Eu li o livro do Zico e ele contava assim, cara, eu não consegui ver, tipo, muitos jogos em detalhes, né? Eu vi só os lances, assim, dos... Não, é um bagulho assim, ó. Mas o livro conta exatamente isso, da união, da diferença. Os caras, já vi várias entrevistas já. Inclusive tem muito cara que manja de esporte aí que diz que a seleção de 80, 82, 86 é melhor que a de 70. Nossa. Porque os caras, tipo assim, o cara pegou a bola, ele sabe onde tá o time inteiro na cabeça. Sim. Tanto que eles se conhecem. Hoje em dia tu tem só os estrelinhas, né, cara? Hoje em dia cada qual quer fazer o comercial do refrigerante na semana que vem e cavar falta e fominha lá que pega a bola e vai querer fazer o gol sem passar pro colega e tal, né? Então... tem uma galera... a gente viu um 7x1, né? A gente viu um 7x1 em 2014. A prova é isso, né? A prova é isso. Tem uns brother meu que diz que hoje em dia é tudo manipulado. Eles acreditam que é tudo comprado. Eu não duvido também. O futebol, sim. Eu sou bem teórico da conspiração ainda. Tá certo. É entretenimento. Eu vi na internet, né, que na Alemanha... Eu vi na internet. Essa frase é fantástica pra começar uma conversa. Eu vi na internet. Humor argumentado. Na Alemanha, cara, depois que eles perderam a Copa de 2002 pra gente, né, teve toda uma reforma dentro do sistema esportivo deles, né. Então, jovens que eram crianças ou adolescentes naquele ano, eles já começaram a receber uma outra ideia do esporte, né? Em específico, que a gente está comentando, futebol soccer, né? Vou chamar assim. E a gente viu o resultado 12 anos depois, na Copa de 2014, 7x1. que foi 7x1, né, cara? Foi uma vingança, né? E outra coisa, em 2006, massacre, nossa. Chegando na semifinal, 2010, se eu não me engano, perto, né? Chegando na semifinal também. Isso. Aí chegou em 2014, né? Ganhou. Exatamente. E agora o time alemão, a pressão que vai ser quando, vamos supor, na próxima Copa agora, quando for de novo Alemanha e Brasil. Só a questão psicológica, cara. Mano, eu ia fazer de conta que ia cagar e ia embora. Vou ser bem sincero, cara. Eu preciso ir fazer cocô. E vai embora. Ou tu ia fingir uma lesão na coluna e ia sair do jogo. Não querendo citar nomes. Não querendo citar nomes, machucaram minhas costas, socorro. Tô quebrado. Não querendo citar nomes. Daria pra gente... Alemanha, outro jogo? Tô quebrado, tô morto. Alemanha, costas. Acho que
Daria pra gente, de repente, citar algumas questões cinematográficas pra ir fechando o... Cara, tipo... Não sei, desculpa também, eu não sei se, Vinícius, de repente tu quer comentar. Cara, vocês comentaram os filmes que eu conheço como referência de futebol americano e tem essa série aí do Netflix que eu fui desafiado a assistir e a princípio é muito bom. A ligação que eu faço, eu conheço muito pouco de futebol americano, conheço muito pouco do esporte e também dele no cinema. Mas... Parte filosófica, cara. Tô curioso pra saber a parte filosófica. Então, pelo pouco que eu vi, ele tem bastante... A temática do futebol americano, assim como a temática dos filmes a respeito do esporte, me lembram muito a mesma dinâmica que você tem nos filmes de boxe, né? Menina de Ouro, Toro Indomável, a série do Rock, só que de um ponto de vista diferente. Se nos filmes de boxe você tem a figura do treinador sargentão, que promove uma superação individual do boxeador, do personagem, no futebol americano e nos filmes sobre o futebol americano, você tem essa mesma superação de si, mas a partir de um ponto de vista coletivo. Interessante, né? Interessante. Você fica tão forte, ou pelo menos se sente, né? Você se sente tão forte e tão preparado quanto o seu companheiro do lado, né? Como os espartanos. Como os espartanos, né? Os hoplitas, né? Ele precisa ser forte, né? Se ele for forte, a nossa parede não é vazada. Exatamente. E todo mundo se dá bem. Exato. E aí você cria vários mecanismos, que foi dos gritos e não sei o que, blá blá blá, pra ter essa... Não sei se autoestima é a palavra certa, mas não consigo pensar em nenhuma outra também. Esse sincronismo, digamos. Acho que daria pra dizer, trazendo pra um esporte que é bem próximo teu, na luta, a vocalização, né? A expressão marcial, a vocalização. Né? O pessoal, vamos dizer assim, o pessoal que tá escutando em casa, o que seria vocalização? A gente vê em algumas artes marciais quando o cara aplica um golpe e dá um grito, né? Dá um grito, exatamente. Algumas artes marciais gritam antes, né? Mas a gente fica pra outra conversa, né? Ah, não, é pra um outro podcast, né? O cara grita, aí dá um chutinho. Fica pra uma outra história. Outro dia. Não, na arte marcial tem a vocalização, que é quando você exterioriza aquela energia que você quer transmitir, né? Aquela energia interna, de aquela vontade, aquele desejo. E a expressão marcial, tipo... É o olho de tigre. É o olho de tigre, né, cara? É a cara que o cara faz, né? Não é uma cara, tipo, de raiva. Não tô com, tipo, não é... A ideia não é que você expresse raiva, porque ninguém luta com raiva. Sim. Né? Assim como ninguém joga com raiva. Não, você não vai lá com ódio. Você vai, tipo, sabendo o que tá acontecendo. Exatamente. A raiva cega isso. Mas, ao mesmo tempo, você faz uma cara que ele, assim, né... Tenta transmitir a seguinte ideia pro cara. Olha, eu vou te matar, cara. Vou te massacrar. Eu vou te matar. Se você chegar perto de mim, eu vou te matar. Não chega. Sim. Né? Você tem que passar isso através da sua expressão corporal, através dos olhos, através enfim, de como você se porta, até de como você fala. Parece que o rugby e o futebol americano trazem essa ideia mais potencializada pelo cara do lado, né? Sim. Ele potencializa a sua imagem de si. Claro. Eu me sinto forte, olho pro cara, o cara tá berrando junto, eu tô berrando também, cara. Tipo, uma catarse coletiva, aquela porra. Das coisas que a gente mais escuta lá todo treino, que eu comentei antes, de cara, não demonstra que tu tá cansado. Primeiro, esse é o básico do bagulho. Se tu demonstrar que tu tá cansado, sai, pede pra trocar, tem que estar todo mundo inteiro, e tipo, o olho arregalado, e vamos pra cima dos caras. Cocaína ajuda. A linha de OL, a parede de OL ali, dos gigantes ali, cara, os caras tem que estar inteiraço, 5 e, ninguém vai passar por ali vai bater e vai voltar. Exato, tem que passar essa imagem. Essa imagem tem que passar, entendeu? Interessante, cara. E tem todo um sincronismo de espaço também, porque aonde a defesa tenta encontrar furos é exatamente nos furos da OL. Se eu ficar um passo a mais do meu colega do lado, do meu center, do meu tackle lá que se chama, cara, ele vai naquele corredor ali. Então esse sincronismo dos 5 contarem cada centímetro de espaço um entre o outro também é treinado, tá ligado? Faz diferença. Também faz diferença dos 5 estarem sincronizados nisso. É uma parede mesmo, né? É uma parede mesmo. A parede tem que estar alinhada, né? Alinhado. Aprumada, alinhada. Let's go, baby! Daria pra gente, de repente, só, por fim,
gostaria de repente comentar duas obras recentes aí sobre... Obras cinematográficas e de séries sobre o assunto, né? A última que eu me lembro é essa aí mesmo, do Duelo de Titãs E tem o Will Smith também. Não, eu lembro um filme que tem uma série que tem o futebol americano com pano de fundo. Tem uma série interessante também que o pessoal falava muito bem, que é Friday Night Lights, acho que é. Que também é sobre futebol americano, mas eu nunca assisti. Mas uma série que fala, que tem um pano de fundo, o futebol americano, é o caso do O.J. Simpson, né, cara? É verdade, é verdade. American Crime Story, né? O povo contra o O.J. Simpson. Que o O.J. Simpson foi um jogador dos anos 70, anos 80, um jogador muito famoso, né? Que se envolveu num assassinato, em toda uma polêmica de assassinato e tal. Né? Ele era o suspeito principal de assassinato da ex-esposa, né? E tem uma série que tá no Netflix, inclusive, que conta essa história, né? Vale a pena. O cara era um ídolo nacional, né? Interessante que ele foi a primeira escolha do James Cameron para interpretar o Exterminador do Futuro, né? E o James Cameron disse assim, não vou chamar ele, vou chamar o Schwarzenegger, né? Porque o O.J. Simpson tem cara de bonzinho. E no final das contas o cara acabou se envolvendo no assassinato, né, cara? Né? Foi preso por assalto. E tal, né? E eu acho que daria pra gente citar também um filme, que eu até tava comentando contigo antes, que é um filme que é Um Homem Entre Gigantes, que é com Will Smith. Que é com Will Smith. Né? Eu sei qual é esse. Ele fala sobre uma questão polêmica do mundo do futebol americano, né? Que são as lesões, né? As lesões do cérebro. Os coágulos. Provenientes de muitos anos de esporte, né? Os jogadores que jogam aí, depois de muito tempo, é comprovado que praticamente 99% deles desenvolvem esses problemas, né? Que nem tu falou que tu joga pouco e tal, mas esses caras treinam o dia inteiro sempre, né? Pra isso, né, cara? Sim. E na história o Will Smith é um legista que recebe o corpo de um cara que morreu, um cara que era um ídolo, né, do futebol americano, e que morreu louco e morando numa caminhonete, mendigando, né, cara? Que horror, né? Horrível, cara. E ele descobre, né, essa questão dos coágulos no cérebro do cara. Logo em seguida, se não me engano, recebe outro corpo com o mesmo problema, né? Então ele faz toda uma análise, desenvolve um artigo e publica numa revista. A NFL começa a ameaçar ele, vai pra cima dele e tal, né? Tem toda uma questão polêmica. E obriga ele a tirar o artigo, né? E ele tem toda uma briga, tá? Uma briga judicial, etc. Sim. E tal, né? E tem um cara da NFL, que é um ex-jogador de futebol americano, que ameaça ele, briga com ele e tal. Só que o cara, com o passar dos anos, o cara também começa a desenvolver uma certa demência, uma insanidade. Começa a querer brigar com a esposa, matar a família, etc, né? Chega um ponto que o cara enlouquece tanto que faz o que exatamente os outros fizeram também, os outros jogadores. Ele pega e se mata, dá um tiro no peito e se mata. Só que ele deixa uma carta doando o cérebro dele pro personagem do Will Smith fazer também, né, a sua pesquisa. Avaliação. Ali, né, avaliação. E ele faz a avaliação e descobre, né, os mesmos coágulos, né. Então, hoje em dia é comprovado lá dentro, né, do esporte que existe isso, né. Cara, eu acho que no nível que eles estão lá da NFL, eu olho às vezes os jogos realmente, cara. O nível de choque é muito forte, né, cara? É muito, cara, a porrada, eles chamam de tackle, né. Cara, os caras vão no joelho do cara que tá correndo com a bola. Imagina, cara. Então, imagina isso sendo repetido durante 15 anos, 10 anos que eles ficam jogando. É certo que esse tipo de coisa acontece. Lá aqui no Brasil, por exemplo, ainda se tem um pouco de medo. A gente joga meio que parece que mulher, tá ligado? Comparado a eles, digamos, né? A gente, tá louco, o troço aqui ainda é bruto, né? No sentido assim de tu, tipo assim... Mas não é todo mundo que se atira no joelho dos caras, tá ligado? Hoje tem ainda um certo medo aqui no Brasil. Maldade isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Se quebrar, é que nem aquelas peladas violentas que a gente vê às vezes nos bairros, né? Os caras vão jogar pra quebrar mesmo, não é pra fazer gol, né? É pra machucar, né, cara? Machucar o cara. Jogo de várzea, assim, né? Jogo de várzea, né? E eu acho que daí esse filme mostra muito isso, né, cara? E até tava comentando contigo que eu percebo um interesse dos norte-americanos no nosso futebol aqui, né? E tá acontecendo meio que uma troca agora, né? Sim. Agora o futebol americano tá vindo pra cá e o nosso futebol tá sendo exportado pra lá, né? Só que lá, meu, o futebol americano é a primeira coisa que eles têm na mente. É que nem o nosso futebol aqui, né? Acho que beisebol, futebol americano e basquete são os três, né? Beisebol não existe. E nos estados ali com mais neve, eu acho que o hockey, né, cara? O hockey é bastante. Quanto mais pro Canadá, o hockey bomba, né? Acho legal isso nos Estados Unidos. Tipo, o cara tem um time, de coração no basquete, um time de coração no beisebol. De cada coisa, né? Que não existe. Um time de coração no futebol americano, um time de coração no hockey. Eles se dedicam muito à atividade esportiva, né? Várias coisas, né? Aqui no Brasil, cara, o máximo que a gente consegue ter aqui, de verdade. Vôlei.
Vôlei, cara, futsal, Olha lá, velho. natação, é porque é só nas Olimpíadas, né? Os 3 primeiros, os mais, seriam futebol, o vôlei, cara, o que mais tem? Deve ter mais um. Cara, tu falou realmente, o futebol e futebol de praia, teve uma época assim, às vezes sai um ou outro cara que é chamado, né, unido e tal. Futevôlei. Futevôlei. Quem são os astros do futevôlei? Renato Gaúcho, Romário e Eric Johnson. Eric cara. Johnson. Eric Johnson, cara. Eu não sei se, acho que foi eles que inventaram o futevôlei, posso estar enganado, mas Se não foi, devia ser. eu vou pesquisar isso, mas porque eles jogam bem, cara, esses 3 aí. Eric Johnson vive um eterno verão. É, exatamente. O eterno verão que é a vida de Eric Johnson. O cara vive no verão eterno, cara. Exatamente, cara. Cara, assim, ó, no Brasil, cara, tipo, time de futebol, tipo, time de futsal, eu não sei quais são, não sei, sabe, time de vôlei, não sei quais são. Assim, como eu disse, vez ou outra saem ídolos desses esportes. Isso aí, eu lembro dos caras da TV Quase, que é um canal de humor lá do Falha de Cobertura. Que tu gosta, né? Gosto caramba, demais, percebe que... Eu gosto muito. E aí o craque Daniel fala pro Serginho, né? Então, Serginho, qual que é a parte boa de acabar as Olimpíadas aí? A parte boa, Renan, é que agora acabou as Olimpíadas e a gente pode parar de fazer de conta que se importa com esses esportes. Quem que se importa com esses esportes no dia a dia, velho? Verdade. Todo mundo nas Olimpíadas, não sei o que, Brasil! Aí acaba as Olimpíadas, todo mundo cagando, velho. Os atletas aí morrendo de fome, sem ter um patrocínio. Infelizmente o futebol virou uma superpotência, né, cara? Uma indústria. E, cara, apagou, né? O camarada ganha 500 mil por mês, cara, pra jogar. Aqui no Brasil. Não joga nada. Não joga nada, reclama de ter que jogar 2 vezes por semana. Desumano! Jogar 2 vezes por semana. Exato, e daí... É reserva. Daí tu vai ver, às vezes, uma gurizadinha aí que joga na várzea, joga todo dia, de manhã e de tarde. E joga pra caramba, não tá reclamando, não tá... Os caras ganham pra jogar bola e fazer academia, cara, e tão reclamando, cara. Pô, pelo amor de Deus. A desumanidade que é jogado. Você tem que ser melhorado. Tá louco, tá estourando meu tempo. É isso aí então, pessoal. É isso aí, pessoal. Cuidem de todo mundo, não morram. Abraço. Abraço. Way to stay the course. And this is just the beginning. Yes, it is. This is just the beginning. How do we feel about tasting the sweet nectar of victory? Os caras se cagavam de medo, tá ligado? Eles não iam pra cima da gente. Aquele time de rugby da Nova Zelândia faz uns bagulho tribal, né? Eles fazem umas danças, né? Umas danças tribal, dá uns gritos, dá umas batidas e tal. É tipo um El Chan pra mim. Eles têm uma dança, um ritual, né? Se fosse na Bahia, isso vira carnaval. Lembra do...